Oiê? Já vou chamar você, Suelen, vou só fechar a porta. Oi, gente. Olá, pessoas lindas do meu coração. Vou chamar a Suelen para entrar com a gente, que ela já tá online. Oi, Suelen. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. E aí, meu povo, quem tá em casa, manda um oi pra gente. Todo mundo tá em casa? É pra estar em casa, né? É. Ai, gente, então, passamos aí 2 semanas sem ter lives, né? Infelizmente eu não estava muito bem de saúde, tive aí um quadro de possível dengue, não foi confirmado, mas todos os sintomas. Mas hoje eu tô bem melhor, graças a Deus tô Uhum. mais forte, tô me hidratando bastante, né? Mas estamos bem. E aí, voltamos com tudo, com a Suelen, que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande. Conheci há pouco tempo, mas tenho certeza que é uma ótima profissional e tem muito a contribuir com a gente, né, Sueli? Com certeza, e é recíproco também. Fico muito feliz em ter esse contato contigo e eu amei te conhecer e cada dia é uma descoberta nova. É, a gente vai se descobrindo, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentando enquanto o pessoal vai entrando. Me chamo Jennifer, tenho 26 anos, sou pedagoga, atuo na assistência social, como educadora social, trabalho com adolescentes do ProJovem e estou aqui. Essas lives que nós estamos fazendo é com o intuito de levar conhecimento, um pouco de reflexão para as pessoas, né? As outras que nós fizemos eram temas diferentes, cada uma a gente está trazendo uma temática diferente, e o bacana é que todo mundo que está participando com a gente está conseguindo trazer um retorno muito legal, né? Então, assim, por esse motivo a gente vai continuar com as lives. Estou bem satisfeita e vou deixar a Suelen se apresentar também. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Suelen, eu sou formada em Direito e eu atuo como advogada. Eu tenho 22 anos e eu sou nova nesse negócio de live, eu nunca fiz. Eu espero que seja muito proveitoso e eu espero poder ajudar bastante vocês, esclarecer um pouco as dúvidas relacionadas a direito do trabalho, especialmente nessa situação que a gente está vivendo, que não é fácil, surgem muitas dúvidas, né, sobre a relação de emprego, sobre o que o empregado pode, o que o empregador pode fazer. Então, eu espero poder contribuir bastante nessa noite com você, para vocês e espero que vocês gostem e que a gente colha muitos frutos dessa nossa live. É um tema, assim, que normalmente ele já gera dúvidas, né? Porque os trabalhadores, querendo ou não, eles têm muitos direitos, mas infelizmente algumas pessoas não conhecem esses direitos, né? E às vezes acabam ficando à mercê do que o empregador decide fazer, enfim, conhecer esses direitos é muito importante, né? E aí Certeza. agora, nesse período que a gente está vivendo, né, da pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão passando por algumas situações bem delicadas, né? E aí, nesse sentido, é importante esclarecer, né? Por isso que nós convidamos a Suelen, que é formada nessa área, que tem um conhecimento que pode contribuir com a gente, porque quando as pessoas têm essas dúvidas, né, elas precisam ter um amparo técnico mesmo. Então, assim, não adiantaria eu vir aqui falar sobre a questão dos direitos se não tivesse esse amparo técnico, né? Sim, com Então, certeza. acho que para a gente começar, assim, é importante dar uma contextualizada, né, pessoal? Uhum. A questão do trabalho é inerente ao ser humano. Todas as vezes que nós, enquanto seres humanos, estivemos em sociedade, a gente precisa, de alguma forma, que
as nossas necessidades sejam supridas. A gente precisa se alimentar, precisa cuidar uns dos outros, e o trabalho surgiu nesse sentido, de garantir a sobrevivência do ser humano. Lá nas sociedades mais primitivas, o trabalho já acontecia, né? De formas diferentes do que acontece hoje, mas ele já acontecia e com o mesmo objetivo. Com o passar do tempo, foi mudando a sociedade e as relações de trabalho foram mudando também. As pessoas começaram a ter empregos diferentes, viver relações de trabalho diferentes, teve momentos de escravidão, teve momentos de revolução, e aí é importante a gente lembrar que tudo isso foi se modificando de acordo com a sociedade mesmo. Por exemplo, na Revolução Industrial, muitas pessoas, a partir daquele momento, começaram a fazer cargas horárias muito extensas, né? De até 17 horas diárias. Então, assim, imagina hoje nós trabalhando 17 horas. Que ser humano que tem condições de fazer isso, né? É praticamente impossível a gente imaginar isso hoje em dia. Mas por quê? Porque lá atrás alguém percebeu que isso estava errado e tanto para os empregados quanto para os empregadores era uma coisa importante a mudança nesse sentido, né? E aí esses direitos que começaram a serem garantidos com o tempo, eles precisam ser reconhecidos dessa forma, né? Não foi alguém que simplesmente achou bonitinho e quis dar os direitos. Foram frutos de muita luta, né? Muitas pessoas acabaram morrendo, infelizmente, enfrentando conflitos para garantir esses direitos. E aí, hoje, falando sobre essas relações entre empregadores e empregados, é muito mais vantajoso para o patrão, por exemplo, ter um empregado que trabalha 8 horas e que tem um rendimento satisfatório do que um empregado que trabalha 17 horas e produz menos. E, obviamente, para o trabalhador também tem isso, né? Para ele também é muito mais vantajoso. E aí a gente chega na história do Brasil, né? Lá em 43, dia 1º de maio de 1943, então começou a entrar em vigência a CLT, que foi a Consolidação das Leis Trabalhistas. O Dia do Trabalho, dia 1º de maio, não é por conta da CLT. A CLT surgiu por causa disso, né? Estava pesquisando e descobri uma coisa muito interessante, que quando Getúlio Vargas estava na presidência, todos os anos, no dia 1º de maio, ele lançava alguma lei, alguma questão que trouxesse benefício para os trabalhadores. E aí, lá em 1943, foi então que ele sancionou a CLT, que inclusive tem muitas coisas que são válidas até hoje, né? A maioria delas. E aí, por isso que a gente tem esses direitos, porque existe uma lei que garante isso. Então, assim, quando a gente pensa nos direitos dos trabalhadores, né, na forma como a gente se relaciona com o patrão, enfim, tudo isso está embasado numa lei. E se essa lei existe, é por algum motivo. E ela está fundamentada em algo que antes não existia. Então, todas essas relações de conflitos que tiveram para terem direitos alcançados, vem inclusive das mulheres a terem o direito à licença maternidade, as crianças não poderem trabalhar, porque isso afeta o seu desenvolvimento, os adolescentes terem uma legislação própria que fala sobre a questão da aprendizagem, né, Suelen? Assim, só complementando que na questão das mulheres, a gente não teve só a luta pela licença maternidade, né? A gente teve também a luta para conseguir trabalhar, para ter esse direito de trabalhar, né? Então eu acho que uma das lutas que marcaram muito foi essa luta pelo direito ao trabalho que a mulher não tinha, né, antigamente. E agora a gente consegue exercer, por mais que ainda soframos muitos preconceitos de mulher não é capaz, mas sim, a gente conseguiu através de lutas, conseguimos finalmente o nosso direito ao trabalho, né? Então, esse é uma dos marcos históricos que a gente tem que lembrar sempre, né? Claro, claro. Antes a mulher, a única função dela era ficar dentro de casa, né? E ter questões de cuidados domésticos, cuidados com os filhos, e infelizmente ela não podia trabalhar. Agora a gente pode, né? Agora a gente pode.
A gente pode participar da política, que era uma coisa que também nós não podíamos até pouquíssimo tempo atrás, né? Se não me engano, foi na década de 30, né? 1934, acho que foi, né? Que nós Aham. podemos começar a votar. Então, Sim, assim, é tudo muito recente na história, né? sim. Aham. Isso vale a pena a gente lembrar, porque muitas pessoas não sabem as lutas que ocorreram até a gente chegar nesse momento hoje, né? De ter garantias trabalhistas e ter seus direitos garantidos dentro de uma lei, né? Exatamente. E aí, quando a gente chega nesse período que a gente está vivendo agora, tudo fica muito instável, né? Sim, A gente percebe, assim, na última live nós falamos bastante sobre a questão econômica. Essa instabilidade do comércio, das empresas, elas estão sofrendo com isso? Estão. Mas quem está sofrendo muito com isso também, e que tem que ser levado em conta, são os trabalhadores, né? sim, É um período assim de incertezas, de dúvidas, de muita insegurança, e aí a gente tem o Estado para dar esse suporte legal, mostrar de que forma que a gente consegue garantir minimamente os direitos, tanto do empregador quanto do empregado. E a partir disso ele acaba precisando criar algumas medidas provisórias, algumas leis, né? E assim, o pessoal fez várias perguntas, eu até esqueci de falar no começo, foram feitas várias perguntas e a gente vai estar respondendo agora durante essa conversa. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, né, quem está assistindo, quiser enviar para nós, a gente vai responder depois. Essas que a gente tem já do pessoal, acredito que vai esclarecer bastante dúvidas, né? Mas se ficar ainda algum restinho de dúvida ou alguma pergunta diferente que seja relacionada ao assunto, pode mandar para mim depois, que aí eu e a Sueli a gente responde, a gente pode fazer uma imagenzinha para divulgar, alguma coisa nesse sentido para esclarecer, ok? Então, vamos lá. Sueli, o que nós temos para começar? A gente tem aí uma situação que tá bem complicada, que é a questão do desemprego, certo? E aí muitas pessoas acabam tendo que cobrir férias de alguém que está fora, né? Às vezes o funcionário precisa sair de férias para o patrão também ficar mais tranquilo na questão econômica e outro acaba precisando cobrir. Como funciona essa questão das férias? então, a gente tem dentro da CLT o artigo 4 do artigo 159, inciso 1, o artigo 450 e a súmula 159.1, elas trazem um pouquinho em relação a isso. O trabalhador que vai cobrir o empregado durante o seu afastamento, ele vai receber conforme essa pessoa que se afastou. Ou seja, tem que ser um trabalho, não pode ser uma coisa eventual, tipo, fui fazer uma consulta e o meu colega veio me cobrir nesse horário. Aí eu não recebo, eu continuo recebendo o salário pela minha função. Agora, se eu estou cobrindo essa pessoa por conta de férias, por conta de licença maternidade, eu tenho o direito de receber o salário que essa pessoa recebia, porque eu estaria exercendo essa mesma função dela, né? Então, é garantido a essa pessoa esse salário conforme a pessoa que ele está cobrindo. Certo. E aí, assim, caso ela seja demitida, eu ouvi alguns casos, inclusive essa semana, de pessoas que estão trabalhando há poucos meses, há 5, 6 meses, e foram demitidas por conta do período de pandemia. Uhum. Essas pessoas têm direito a seguro-desemprego? Sim, sim. Só que é importante ressaltar que dentro do seguro-desemprego existe um período de carência, que seria 12 meses. Então, se a pessoa ela trabalhou de carteira assinada durante 12 meses, ela tem o direito de usufruir do seguro-desemprego. Porém, se ela trabalhou menos que isso, não. Então, relacionado à pandemia, não muda muita coisa, até porque as medidas provisórias elas não trouxeram muitas coisas sobre o seguro-desemprego neste sentido. Elas trouxeram outros questionamentos em relação à suspensão do contrato, mas em relação à pessoa que foi demitida, continua a mesma regra. Ela tem que cumprir o período de carência, se for a primeira vez dela do seguro-desemprego é de 12 meses. Então, ela vai usufruir se ela tiver esse período de carência. Se ela não tiver, não. Certo. E aqui em Toledo está tendo, assim, uma das perguntas foi que a gente está batendo um recorde no número de demissões. Aí a pessoa perguntou se a gente acha que é um cenário real ou se é algo mais precipitado, né? É. Assim, nós demos uma pesquisada e nós encontramos uma notícia que fala sobre isso, do site Toledo News.
E aí, assim, a gente não tem dados oficiais sobre isso, porque os dados foram atualizados lá em 2019, mas tem uma pesquisa que foi feita que fala sobre alguns contratos que foram suspensos, né? E aí, essa questão de suspensão, como que funciona legalmente? Suelen, quer comentar sobre isso? Uhum. Vou comentar sobre a questão do desemprego também. A notícia que a gente viu, ela traz um número elevado de contratos suspensos e não propriamente dita de desempregos, né? Então, o que que seria? Esses contratos suspensos, eles não entram na cota de desemprego. Por quê? Porque a suspensão do contrato, como as próprias medidas provisórias, tanto a 927 e a 936, elas trazem que a suspensão do contrato ela seria uma maneira de garantir o emprego para o empregado. Ou seja, o empregado, a partir do momento que a suspensão ela termina, que chega o seu fim, ele volta para a sua função original. Então, não seria enquadrado como uma demissão. Por mais que o funcionário, nesse período, ele não vai usufruir do seu salário, nada, ele não será demitido. Então, isso não pode entrar como uma cota de desemprego, né? Então, isso seria a suspensão do contrato de trabalho, que foi um dos maiores índices que eu vi dentro da notícia que a gente encontrou. Agora, para falar que se o desemprego aqui aumentou ou não, como você disse, a gente não tem dados oficiais para conseguir analisar essa situação. A gente sabe que é um momento um pouco obscuro, que gera muita insegurança, muitas pessoas realmente estão perdendo seus empregos, né? Porém, a gente não tem dados, números concretos para poder falar se sim é por conta da pandemia que a gente está sofrendo esse pico, ou se não, não estamos tendo esse pico e é só uma coisa precipitada, né? Então, é um pouco cedo para a gente falar ainda sobre isso, né? Uhum, certo. E outra questão também, que são as empresas que estão prorrogando as férias dos funcionários. É possível fazer isso legalmente? Como que funciona? Então, como eu disse antes, a gente tem as medidas provisórias que foram editadas especificamente para esse momento, né? E elas autorizam essa antecipação de férias como uma maneira de afastar o próprio empregado do serviço, né? Existem certos requisitos, e tem pessoas que são do grupo de risco dentro dessas empresas, elas terão preferência na antecipação dessas férias. Mas o empregado pode perfeitamente, tanto que antes, mesmo fora da pandemia, o empregado tem esse direito de antecipar as férias ou dar as férias quando ele achar conveniente, né? Então, mesmo no período de pandemia, pode. A pessoa tem que ter existe um período aquisitivo de 1 ano para concessão dessas férias, e ela tem um período de 1 ano também para o empregador dar o direito às férias para o funcionário. Então, ele pode antecipar, não pode ser um período menor de 5 dias, né? E ele pode fazer a prorrogação das férias também desse empregado. E se ele for dar mais períodos de férias do que realmente a pessoa tem, o que vai acontecer apenas é que essa pessoa no futuro, quando chegar a próxima vez dela gozar dessas férias, ela não vai mais ter disponível. Então, infelizmente, a pessoa ela vai ter que usar esse momento de lazer, de descanso, de poder fazer alguma coisa diferente, justamente agora, que é o momento de ficar em casa, para uma proteção e também garantia do seu emprego, né? Porque você continua recebendo verbas conforme tem que ser, e só 1/3 do salário que recebe como outra verba vai pagar só em dezembro, né? Então, o resto é tudo pago agora, normal. Então, é uma maneira de conseguir garantir, deixar o emprego em dia e também manter a segurança do empregado, né? Então, realmente pode e é permitido pela medida provisória e tanto antes da medida também. Não sei se Uhum. Sim, sim. Só uma dúvida que me bateu aqui agora. Tem um limite máximo, por exemplo, 60 dias que pode ficar? Ou não tem isso na eu acho que lei? não. Não, pelo que eu vi na medida provisória, não consta limite. Uhum, certo. Bom, na verdade, assim, dos males ainda o menor, porque o empregado continua recebendo, mas como você comentou, né, ele precisa abrir mão de um período de lazer, um período que ele talvez visitaria algum amigo, a família, né, fosse passear, que seja, mas em prol de algo que hoje é maior, né? Ele ficar sem receber seria mais prejudicial, ou perder o emprego seria mais prejudicial do que isso, né? Sim. Certo. E aí, como que fica a questão dos trabalhadores na suspensão do trabalho, do contrato de trabalho, né? Você Uhum. tinha comentado lá naquela notícia que a gente viu, o índice mais alto é de suspensão e não de desemprego. Sim. Aí, nesse caso, quando está suspenso o contrato, o trabalhador não recebe, Uhum. certo?
E aí, como que ficam os direitos dele? Ele tem direito a quê? Pode fazer isso? Não pode? Sim. Como que está nas medidas provisórias? Permite isso? A gente teve a medida 927, que foi, teve um artigo, não me lembro decoro qual artigo foi, que trouxe que era permitido a suspensão do trabalho por 4 meses. Esse artigo ele foi revogado pela medida provisória 928, porém ele Teve todo um passou movimento, né? exato. Porém ele Revogar. passou a ser regulado pela 936, só com um período menor. Então o empregador ele pode suspender o contrato de trabalho por um prazo de 60 dias. Ele pode fazer isso em 2 vezes, 30 mais 30, né? 30 agora e 30 daqui 2 meses. Ele pode fazer esse tipo de suspensão também. Nesse período, o salário do trabalhador ele fica suspenso, ele não recebe. Ele consegue ter o benefício dos auxílios que o governo está dando, salvo engano do seguro-desemprego, não, do fundo de garantia. Eu vou verificar certinho qual que é, mas ele tem direito a uma dessas verbas e só pode ser esse período de 60 dias, né? Eu tô com a medida aberta porque tem muita coisa relacionada à suspensão, porque é uma alteração recente que teve, né? Tinha sido revogado e agora começou a ser regulamentado novamente. E tem a questão também de que se o empregado ele tiver o seu contrato de trabalho suspenso, ele tem o direito depois de voltar ao emprego conforme ele saiu. Então, ele não perde esse emprego, como eu tinha dito antes. Então, é só uma maneira de, acredito eu, de dar uma respirada para o empregador, nesse momento que também, né, não tem... Também tá com dificuldade, eu acredito que seja uma maneira de conseguir estabilizar os dois lados um pouco. E esse trabalhador, ele pode receber também o auxílio do patrão, que é como se fosse uma ajuda de custo. Então, ele também pode receber isso. Só que a partir do momento que ele está com o serviço dele suspenso e ele pratica algum ato relacionado a esse serviço, o empregador, ele pode ser multado e terá que pagar tudo para o empregado também. Ah, interessante, não sabia disso. E é um pouco complicada essa questão da suspensão, porque, por exemplo, o auxílio emergencial do governo federal, né, aquele dos R$ 600, a pessoa não tem acesso se ela está registrada, né? Tem isso. Então, assim, ela tem que ou estar desempregada ou ser autônoma. E aí, se ela está nessa situação de contrato suspenso, ela não consegue acessar esse benefício. Aí você está verificando ali a questão do seguro-desemprego, mas assim, é muito delicado para o trabalhador, porque daí ele não pode assumir outras funções. E aí ele também não pode exercer a função dele, daí talvez quando ele voltar, ele trabalhe algum tempo e já seja mandado embora, porque a gente não sabe como vai ficar a questão econômica futuramente, né? Nessa questão de se ele ganhar essa suspensão do contrato por 60 dias, ele tem a garantia de que ele vai poder pelo menos ficar 60 dias no emprego. Então, o empregador ele não pode vir a demitir esse empregado no período em que ele teve a suspensão. Então, igual período, ele tem a garantia desse serviço. Ah, interessante. Sim. Deixa eu ver se eu não encontro mais alguma coisa. Seria... Da suspensão é basicamente isso. O empregador ele não recebe. Ele pode ter uma ajuda compensatória mensal do empregado, que não vai entrar dentro da verba salarial, né? E aí, assim, vamos pensar agora no outro lado, né? A gente está falando aqui dos direitos do trabalhador, mas a gente tem a questão dos empresários, né? Dos empregadores, no caso. Existem grandes empresários que têm condições, têm um fundo, de alguma forma conseguem se manter nesse período, mesmo que estejamos numa crise bem complicada, conseguem manter o salário dos funcionários, enfim. Mas existe uma realidade de algumas empresas que não conseguem se manter nesse sentido, né? E aí o governo precisa, de certa forma, incentivar essas empresas a continuarem existindo, continuarem subsidiando. De que forma que o governo pode ajudar os empregadores
a manter esses empregados contratados, porque é um reflexo direto, né? Se Sim. o empregador não tem algum auxílio do governo, algum tipo de suporte, como que ele vai manter o funcionário, né? Em muitos casos fica bem inviável, empresas menores principalmente, né? Sim. Eu sei, eu acho que um dos pontos principais seria a redução do salário. Eu até vi uma pergunta antes aqui na live. O empregador ele pode reduzir o salário do funcionário, ele não pode reduzir o valor da hora. Então, se o funcionário ganhava R$ 2.000 e ele vai trabalhar só metade do tempo, ele vai ganhar R$ 1.000. Então, vai diminuir proporcionalmente ao tempo. E também tem a questão que ele pode fazer essa questão das férias, ele pode antecipar férias, ele pode fazer banco de horas, pode suspender o salário em até 70% do empregado, então é relativamente bastante do salário dele, né? E acho que, salvo engano, tem um programa do governo também, mandando verbas para esses empregadores. Eles ficam também, não precisam pagar determinadas verbas para o seu empregado, mas depois ele tem que recolher, que é o que recolhe todo mês, né? Então, ele tem mais essa abertura para poder trabalhar os acordos individuais, chegar até um determinado salário, ele pode fazer acordos individuais com o empregado, né? Certo. Mas aí também tem que tomar o cuidado de que forma que o empregado vai estar sendo prejudicado diante disso também, né? Porque, assim, às vezes a empresa pode ser que ela queira tirar, que nem você comentou, até 70%. Sim. Imagina para o trabalhador quanto isso pode ser prejudicial, Sim. né? E, sim, tem coisas que vão ter reflexos lá no futuro, não vai ser agora que vai ter reflexo, né? Sim. Então, por isso, nesse sentido, é importante que os trabalhadores também conheçam bem esses direitos, para que não chegue num período que ele seja prejudicado, Sim. né? A gente até, através das medidas, a gente teve algumas propostas para conseguir fazer com que as pessoas não fiquem sem esse trabalho ou sem para ambos os lados, né? Que continue ocorrendo essa movimentação de trabalhador e de empregador e empregado. Que seria a questão do teletrabalho, que a gente está vendo bastante universidades e muitos serviços estão conseguindo fazer o teletrabalho. Até a questão do próprio fórum, estou trabalhando assim, né? Como eu falei das férias, eles estão fazendo isso, as pessoas na linha de frente, na linha de risco, estão conseguindo antecipar com forma prioritária. Antecipação também de feriados está acontecendo, então tem bastante meios para conseguir fazer com que não pare, né, essa questão do trabalho, que ela continue em movimento o tempo todo. Por mais Sim. difícil que seja, né? E tem muitas empresas que estão fechando, né? Infelizmente. Aí, nesse caso, algumas empresas não estão conseguindo nem pagar as rescisões, né? Então, assim, precisa desse suporte do governo e precisa que os trabalhadores também reconheçam a importância dos seus direitos, né? Sim, Porque, como a gente falou lá no início, foram direitos conquistados com muita luta. Então, sim, assim, se hoje a gente tem direito ao 13º, a férias, é porque alguém lutou por isso lá atrás, né? Então, a sim. gente tem que valorizar isso também enquanto trabalhadores, né? E aí, aqui a gente tem mais uma pergunta que eu acho que ela é muito importante e é uma informação que vale muito a pena nós, enquanto cidadãos, ajudarmos a divulgar isso, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo acessar por falta de informação. Como que o trabalhador autônomo pode buscar auxílio nesse momento de pandemia? A gente teve ali no comecinho do mês, acho que foi, né, um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara e aí foi feito todo o trâmite e foi aprovado, então, esse auxílio de R$ 600 para trabalhadores autônomos ou pessoas que estão desempregadas. Muita gente está conseguindo acessar esse auxílio, foi uma medida importantíssima que algumas pessoas precisavam mesmo, né, por terem perdido o trabalho, por não estarem conseguindo se manter. E aí, de que forma acessar isso? Uhum. Esse auxílio, as pessoas que são maiores de 18 anos. Eu até tenho uma tabelinha, se você quiser postar depois, explicando certinho quem pode, como é que faz, porque é uma coisa bem burocrática, então a pessoa precisa ter acesso bem certinho a essas informações. Mas você tem que preencher os requisitos conforme
a medida e a lei estão pedindo, né? Você tem que, se você está dentro desses requisitos, você consegue ter acesso. Lembrando que as pessoas que têm 2 empregos, ela consegue ter esse auxílio proporcionalmente a esses 2, né? Que bacana, não A sabia. mulher também, que é chefe de família, consegue receber duplamente esse valor também, né? Então, é bastante requisitos. E depois eu posso estar te mandando uma tabelinha para quem tem dúvida se está dentro, se enquadra ou não dentro desses requisitos, para a gente até esclarecer para essa pessoa ter uma coisa mais palpável para conseguir ver, né? Porque é bastante coisa, então... O pedido do auxílio, ele é feito pelo aplicativo, né? Ou pelo Isso. site na Até internet. o aplicativo, ele até tem bem descrito quem que faz jus, como que faz para conseguir ter acesso a esse benefício, que a gente sabe que agora é extremamente importante, porque tem muita gente que, infelizmente, não está conseguindo se manter nesse momento, né? Então, Sim, sim. E aí também, assim, em Toledo, é importante, acho que essa informação também, quem puder divulgar e espalhar, às vezes algumas famílias não estão conseguindo acessar por não terem acesso à internet ou não terem um smartphone, não conseguem ter. Gente, assim, infelizmente não é todo mundo que está conectado, né? E sim. aí aqui em Toledo tem 2 lugares que estão atendendo presencialmente, que é só a pessoa ir lá que está ajudando a fazer esse cadastro. E tem o número 111, que é onde as pessoas podem ligar e tirar dúvidas também sobre o auxílio emergencial. Os 2 lugares que estão acontecendo isso é na Unidade Social São Francisco, lá atrás da RIC TV, e o outro é no CERT da Pioneira. Então, assim, se vocês conhecerem alguém que precisa fazer isso, não está conseguindo fazer porque não tem acesso à internet, você não conseguiu ajudar a pessoa, pode enviar, pode ir lá nesses lugares que tem profissionais auxiliando, né, nesse sentido. E aí, assim, a questão de buscar outros tipos de auxílio, também existem as políticas públicas que tem toda uma questão legal por trás, que os CRAS estão oferecendo. Por exemplo, a questão da cesta básica, que é uma cesta com alimentos básicos ali para a família, que a pessoa pode retirar, se ela tiver dentro de alguns critérios, né? Ela pode retirar a cesta, tem como agendar pelo call center do WhatsApp, tem um número específico, eu divulgo aqui depois para vocês, e também tem como agendar por telefone nos CRAS. E aí a pessoa vai lá no CRAS e retira a cesta. Lembrando que tem que estar dentro desses critérios, né? Sim. Então, assim, as questões legais, elas são muito interessantes porque, às vezes, elas contemplam mais de uma coisa, né? Que nem É, você questão falou, assim, de... várias informações novas, né? Sim, a questão de antecipação de férias, ela cabe em quase todos os requisitos para a solução, como se fosse para quase tudo, né? Então, Sim, sim. por mais que não seja o ideal, né? A gente não está vivendo hoje no ideal, então a gente tem que se adaptar um pouco, né? Mas é um momento, assim, bastante obscuro, que a gente está, assim, não sei nem o que falar, porque é uma coisa que mexe com todo mundo e muitas pessoas acabam ficando desinformadas, né? Então, Sim. é medida provisória toda hora que é aprovada, que daí ela é revogado o artigo, de repente surge outra. Então, assim, toda hora tá mudando, toda hora tem coisa nova. Então, sempre tem que estar se atualizando. Como a relação à E é muito suspensão, difícil. teve toda a briga por conta da suspensão de trabalho e foi revogada e agora tá de novo em vigência, né? Então, Sim, e para quem é da área já é complexo, né? E sim, assim, para quem tá de fora, é muito difícil de entender algumas coisas. Então, sim. na medida do possível que a gente possa dar a informação correta para as pessoas, tem muitas fake news rolando, infelizmente, né? A Nossa, gente, a muita, gente deve muita coisa procurar equivocada. geralmente em sites oficiais que tem, né? A questão do Planalto, a gente pode dar uma olhada, pegar sites oficiais do próprio governo, se informar dentro das medidas provisórias que tem e pegar direto da fonte. Não ir atrás, às vezes tem noticiários que realmente são fiéis, que passam informações verdadeiras, né, verídicas, mas é importante você ter esse acesso, essa facilidade de chegar e encontrar um site oficial, pegar uma lei, ler. Muitas partes
dessas medidas provisórias que a gente tem, elas não são tão difíceis de se interpretar. Muita coisa dentro do direito é difícil, tem que ter um conhecimento para conseguir interpretar, mas em relação a isso não é tão difícil. Então, se alguém tem alguma dúvida, tenta procurar dentro da fonte oficial ou um site confiável, porque tem muitas fake news aí que estão se espalhando e isso acaba deixando a pessoa perdida e não é legal, né? Sim. E aí também tem muitas coisas que dependem de serem aprovadas ainda. Aí tem toda a tramitação, né, que tem que ser aprovada em duas sessões no Congresso, depois vai para o Senado, Essa né? seria a Na questão da lei, né? Quando Câmara. vira a lei, daí tem todo esse trâmite para seguir, né? Em relação à medida provisória, Sim, ela entra em vigência assim que o Congresso votar, né? sim, sim. Então, tá bom. Temos uma nova lei também, inclusive que é importante de lembrar, que é a lei que agora é obrigatório no Paraná usar máscara em espaços públicos, né? Espaços de uso comum. Então, gente, vamos contribuir com a vida, né? Vamos ficar em casa, se possível. Vamos ficar perto das pessoas que a gente gosta. Nos cuidar, né? Olhar mais para os outros. E se precisar sair, que a gente use máscara, né? Exatamente. Que a gente não deixe qualquer pessoa dizer, né? A gente está vendo muitas notícias, muitas coisas. Se a gente liga o noticiário, assim, é uma enxurrada de informações. Sim. E quando a gente começa a ver algumas coisas, começa a dar um aperto no peito, a gente fica nervoso por causa disso, né? Mas assim, confiem na ciência, confiem em informações verdadeiras, em profissionais da saúde, pessoas que sabem o que estão falando e fiquem em casa. E não minimizem a doença, porque ela não é uma brincadeira. A gente está vendo Não. números de mortes cada dia aumentando, então é extremamente importante tomar os devidos cuidados e se puder ficar em casa, fique. Tanto para a segurança de quem não pode ficar em casa, né? Então a gente tem que ser, nesse momento, ser muito solidário e pensar nas pessoas que não podem, nesse momento, ficar em casa e cuidar da sua saúde. Então, por essas pessoas, quem pode, fique em casa. Uhum. Né? Exato. E quando a gente fala desse cuidado com os outros, também a gente tem que lembrar de quanto os profissionais de saúde estão deixando de viver porque eles estão precisando ficar recolhidos, né? Então a gente também tem que ter esse respeito. Pensando no tamanho do Brasil, né, na população no Brasil, é muito fácil o contágio. E ontem a gente ultrapassou a China, né? Olha a população da China, a população do Brasil, e a gente teve mais mortes do que lá. E hoje a sensação é de solidão mesmo, né? Então que a gente possa se abraçar virtualmente e continuar cuidando uns dos outros, ficando em casa mesmo, Uhum. né? E não é porque o comércio está aberto que a gente pode sair bater perna agora, né? Né? Então, abriu para coisas essenciais e extremamente necessárias. Se precisar, sim, pode ir, mas usar máscara. Mas se não precisar, aguenta em casa que se tudo der certo, logo vai passar, logo vai acabar e a gente vai conseguir voltar à normalidade, né? Amém. Vai acontecer isso sim. Logo a gente vai estar se encontrando de novo, né? Gente, quero agradecer muito a participação da Suelen. Agradecer de verdade, assim, fiquei muito contente por você ter aceito o convite primeiro e por você ter se doado, né, todo esse tempo, essa dedicação para trazer um conteúdo de qualidade e garantir que a gente está fazendo a transmissão dessa informação de uma forma segura, confiável e tudo mais. Então, quero agradecer muito, muito, muito a você, Eu tá? agradeço imensamente o convite, fiquei muito honrada quando você me chamou e ao mesmo tempo com medo, porque como todo mundo sabe, todo mundo não, né? Mas eu tenho 22 anos, eu acabei de me formar e quando eu peguei a minha OAB, começou toda essa pandemia, então eu também tô meio perdida, sou nova na área e errar, a gente erra sempre, então a gente busca toda hora se refazer, né? E tentar trazer coisas extremamente relevantes. Então, se eu fiquei nervosa, peço desculpa, posso ter me enrolado um pouco, mas minha primeira vez fazendo live e espero Primeira vez que como tenha, advogada também, né? Eu primeira sempre falo. vez. Então, assim, espero que eu tenha ajudado vocês pelo menos um pouco e se restou alguma dúvida, podem
podem esclarecer. Pode falar que a gente vai esclarecer também posteriormente se sobrar alguma dúvida ou algo não ficou muito explicado. Pode vir falar com a gente, porque estava nervosa, mas logo a gente acostuma e fica tudo bem. Deu tudo certo. Deu tudo certo. A câmera não é um monstro, deu certo. Deu. Gente, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá, a gente vai montar a resposta bem completinha e vai publicar, para mais pessoas também terem acesso. Até com a questão dos artigos com as medidas provisórias, que às vezes a gente acaba deixando de falar alguma coisa, porque é muita coisa, são 3 medidas bem grandes, consideravelmente, assim, bastante artigos, então acaba escapando ou passando alguma outra informação. Então, se tiver alguma dúvida, fala que a gente já tem ela toda esmiuçada, então é só colocar os artigos para ficar mais claro, né? Beleza. E agradeço muito a todos os que assistiram, né, a nossa live, que participaram, vocês arrasam sempre nos comentários ali. Obrigada a quem mandou perguntas. Eu vi os professores aqui nessa live, não sei se eles estão aqui ainda, o Rafael e a Maísa, e eu peço desculpas se eu falei alguma coisa errada. Olha só. Extremamente qualificados que me ensinaram muito bem. Olha, que bom. Deu certo, você é uma boa profissional, né? Sim, se eles estiverem aqui, um beijo, saudades de vocês já. Gente, valeu, muito obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em casa e semana que vem a gente tem outra live com outro assunto bem legal para vocês. Tá bom? Se cuidem. Beijo e até a próxima. Até mais, gente.